Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o uso de alegorias na obra e qual é a importância dela para a construção do texto. Mas, primeiramente, o que é alegoria? Bom, uma alegoria é um tipo de figura de linguagem que é de uso retórico e que produz uma virtualização do significado real. Ou seja, por meio de uma alegoria, aquele texto ou obra passa a apontar outros sentidos além do sentido literal da obra, o que faz com que ela seja muito mais profunda do que ela aparenta. Bom, essa palavra, como vocês estão vendo aí no slide, alegoria, ela vem do latim alegoria, que significa o ato de falar sobre outra coisa. Ou seja, apesar de eu estar falando sobre algo aparentemente específico, a alegoria permite que eu faça uma abordagem muito maior do que as simples palavras contidas ali no texto. Lembrando que a alegoria não está presente apenas no texto escrito. A gente consegue encontrar alegorias em muitas outras expressões artísticas, como em esculturas e pinturas também. Mas voltando a falar do texto, é possível a gente perceber exemplos de alegorias em diversos tipos e também estilos textuais, como nas metáforas, sátiras, fábulas, né, que também são excelentes exemplos de alegoria, também na ironia, no mito, entre outros. Então, esses são os tipos mais comuns de alegoria. No caso dos usos textuais, né, que é o foco da nossa apresentação, quase sempre a alegoria é acompanhada de uma lição de moral, como vocês podem lembrar bem das fábulas, né? E aí, essa lição de moral, ela não necessariamente precisa estar explícita no final do texto, ela pode estar em qualquer outro ponto. E ela vai deixar bem claro a relação entre o sentido literal e o sentido figurado, ou seja, né, entre a função denotativa e a função conotativa. E aí vocês vão perceber, no decorrer da nossa apresentação, e eu acredito que lá pelo site que vocês já devem ter visto, que é justamente isso que a gente encontra em Gulliver's Travels, né, nas viagens de Gulliver. A gente percebe em todo o texto que Jonas Swift ele aborda uma temática muito ampla, né, que ela vai bem além das palavras escritas. E é por esse motivo que podemos considerar essa obra como um livro sem faixa etária, né? Então, isso porque é possível a gente fazer diversos tipos de leituras e reflexões a partir de um único texto, né? Então, a narrativa ela vai permitindo que a estrutura, né, ela se dê para diversos tipos de leituras, né? Uma leitura mais simples, quando eu viso esse aspecto do aventureiro, mágico, fantástico, mas também permite que haja uma compreensão mais profunda. Então, eu posso usar aquele livro para crianças, mas também o adulto vai ler, ele vai conseguir tirar muitos conceitos importantes que vão provocar diversas análises e reflexões. Então, nessa compreensão mais profunda, a gente faz toda uma análise da sociedade, do contexto daquela época e também até da nossa realidade, da nossa atualidade. E aí a gente vai percebendo uma espécie de lição de moral, mas não só ao final da história, né? Mas no desenvolvimento dos personagens e também de outros aspectos que estão presentes na narrativa. E aí, durante o desenvolvimento da história, é possível a gente perceber que o que Swift faz é atacar a política, a religião, a sociedade da Inglaterra da época, através das suas sátiras, né? Então, por meio das analogias, Swift ele vai denunciar as misérias morais da humanidade. Então, a gente pode perceber que ele vai apresentando de uma forma bem clara, né, a verdadeira humanidade. E aí ele vai desconstruindo, demolindo o que para ele são os seus falsos valores. E aí o contexto histórico ele também vai mostrando que Swift ele tem o objetivo de ridicularizar a moda dos livros de viagem, que lá naquela época era um tipo de obsessão da burguesia. E aí ele mesmo fala, deixa eu colocar aqui o trecho para vocês, que com o seu livro, né, Viagem de Gulliver, ele pretendia agredir o mundo, não diverti-lo. Então a gente percebe que é algo bem pesado, né, trazendo inúmeras críticas e reflexões. Bom, então aí vocês estão vendo as quatro partes da narrativa, os quatro territórios que ele vai visitando no decorrer da sua viagem. E essas quatro viagens, elas formam uma série em que a visão geral, ela vai se tornando cada vez mais densa, mais pesada. Então, é como se durante as viagens,
Swift ele fosse apontando um processo de desilusão, onde o personagem principal, né, o Gulliver, ele vai se tornando tão obcecado pelo vazio da humanidade que ele não consegue mais apreciar as virtudes, os valores dos indivíduos. E aí os seres humanos, eles passam a ser entendidos como seres inferiores, né, como baixos demais para estar sob o controle. Isso vocês vão entender bem também na parte final. E aí chega a parecer que eles são indignos da própria humanidade. E aí, gente, a partir de agora, a gente vai fazer uma apresentação mais detalhada, né, focada nesse tipo de aspecto alegórico que a gente encontra no texto de Swift. A gente não vai abordar a narrativa de forma tão detalhada, porque isso vocês podem acompanhar lá na parte inicial do blog, mas a gente vai precisar estar trazendo aqui alguns trechos para a gente poder analisar, tá? Bom, então, gente, a primeira parte do livro, ela trata da viagem de Gulliver a Lilliput. Então, o protagonista, né, Gulliver, ele é um médico cirurgião que ele aceita trabalhar na sua área, atuando como médico em um navio. E aí ele e os demais tripulantes, né, eles sofrem uma tempestade e só o Gulliver consegue sobreviver. Ele vai parar em uma ilha. Só que essa ilha é bem diferente, é uma ilha totalmente fora do normal, bem fora do comum. Aí vocês estão até vendo essa imagem, né? Então aí vocês percebem que as pessoas, elas são extremamente pequenas. Não que elas tenham uma estatura baixa, ou sejam anões, mas eles são seres humanos numa versão minúscula, como se fossem todos do tamanho da palma da mão. Mas Gulliver, ele não é que ele aumente, ele continua do mesmo tamanho, a estatura normal dele, mas para aquele povo, ele é, na verdade, um gigante, né? Tanto que, a princípio, eles até têm medo deles. Bom, e aí, no decorrer da história, a gente vai percebendo que o tamanho dos liliputianos é uma alegoria para os valores deles, né? Que eles realmente são por dentro. Então, o tamanho pequeno deles reflete que eles são pessoas de valores muito pequenos também. A moral deles é muito diminuta. E aí, durante a leitura, a gente vai percebendo que eles brigam por coisas muito ridículas. Por exemplo, lá naquela região, existem 2 partidos políticos, que é esse que vocês estão vendo aí. O primeiro grupo, ele demonstra seu apoio por usar sapatos com salto alto, e já o segundo partido, né, era apoiado por pessoas que usavam saltos baixos. E aí, nessa divisão de partidos, Swift ele faz uma paródia referindo-se diretamente aos liberais e os conservadores ingleses. Então, na história, quando a gente vai lendo, vai observando, a gente percebe que os ministros do imperador, eles usavam saltos baixos, mas uma boa parte da população preferiu usar os saltos altos, né? Então, por meio do humor, né, o autor ele vai fazendo críticas referente às desigualdades sociais. E ele ironiza o preconceito das sociedades, né, que discriminam pessoas por motivos muito bobos, muito banais, né? Que é o que a gente percebe claramente em Lilliput, né? Onde os cidadãos eles são percebidos e diferenciados pelo tamanho dos saltos dos seus sapatos. E os liliputianos, eles tinham uma regra ancestral que era considerada de extrema importância, que era que toda a população tinha que quebrar os ovos do lado largo. Mas aí o atual governante ele decidiu mudar um pouco essa lei, mudou um pouco, e isso causa uma confusão enorme, enorme. Então a oposição se rebela contra o governo e eles decidem se mudar para a cidade vizinha, que é Blefusco. Então, vocês conseguem perceber, né? É uma coisa tão banal, né? Tão boba, uma coisa que não vale a pena nem a gente gastar tempo para pensar quem está certo ou quem está errado. Mas para eles aquilo era uma coisa extremamente importante, digno até de confusão e guerra, né? Então, isso só reflete o quanto a humanidade deles é pequena, né? O quanto seus valores são baixos. Então, eles são seres minúsculos porque eles são minúsculos por dentro, né? A moral, os valores deles são pequenos.
e apesar disso, o ego deles é muito grande, né? Vai em oposição ao tamanho físico deles. Bom, e outra alegoria também que a gente também encontra nesse episódio é que todo esse debate, né, esse conflito sobre a forma apropriada de se quebrar o ovo, vai apontar para quê? Para a irracionalidade, né? Os absurdos políticos da Inglaterra. Né? Ou seja, enquanto haviam muitas outras questões dignas de debate, né, atenção, muitas questões que realmente eram urgentes, importantes, eram deixadas de lado, né? Os políticos eles desprezavam tudo isso e eles se interessavam por assuntos relativamente menores, bem menores, né? Então a gente consegue perceber essa intolerância, né, da Inglaterra, né, com quem era contra os seus ideais, né, com quem pensava diferente, né, que por diversas vezes levava toda uma nação à guerra. Pronto, esse é o slide que eu quero mostrar agora, que lá na história a gente vê também que esses dois povos, né, Lilliput e Blefusco, eram fisicamente bem próximos, que é isso que vocês estão vendo aí no slide, né? Não era uma distância grande, né? Que fazia a separação era um pequeno trecho do mar. Então, isso também faz referência à Inglaterra, né? A Inglaterra e a Irlanda, na verdade, esses dois povos. Lá na história, o rei de Blefusco, ele apoiava o grupo que defendia a quebra dos ovos pela parte de baixo. E aí os habitantes de lá representavam uma ameaça, né? Havia sempre aquele temor de que a qualquer momento Lilliput seria atacada por eles. E essa situação também aponta para o constante temor da Inglaterra, né, em ser invadida pela França. E aí essa rixa que Swift ele utiliza entre esses dois povos, né, Lilliput e Blefusco, que como já dito eram vizinhos, né, e também eram semelhantes em tamanho, é para criticar as guerras europeias, né, principalmente entre as duas nações, Inglaterra e França. Bom, e aí na parte final da primeira viagem, né, após não aceitar a ideia de matar o povo de Blefusco e salvar o palácio que está pegando fogo, está em chamas, né? Gulliver salva urinando ali. O governador fica extremamente revoltado e diz que vai punir Gulliver. E a princípio ele diz que vai matar ele. Mas aí depois, para mostrar que ele é misericordioso, né, ele diz que vai só cegá-lo, só vai deixar ele cego. E aí, nesse trecho, a gente também percebe uma alegoria à crueldade por trás, né, dos políticos daquele período, mostrando que eles usavam métodos cruéis para lidar uns com os outros, apesar de, por diversas vezes, eles afirmarem serem cristãos, honestos, bons e justos. Bom, gente, então aí passado esse episódio, o Gulliver ele foge daquela ilha e ele vai parar em um lugar chamado Brobdingnag, que é extremamente diferente de Lilliput. Bom, então, para começar, as pessoas dali, elas são gigantes em comparação a Gulliver. O Gulliver que é o pequeno dessa vez. Até coloquei até uma imagem aqui para vocês verem essa representação. E esse fato de Brobdingnag ser formado por grandalhões, por gigantes, pode ser uma alegoria aos reis dos estados europeus, né, que fazer contraste com seus respectivos povos. Bom, então, antes de falar do comecinho dessa parte da viagem, vamos falar só um pouco sobre essa questão física. Então, por Gulliver ele ser menor do que os outros, ele via e sentia tudo em uma versão bem ampliada. Então, um aroma leve se transformar em um cheiro fortíssimo, um machucado pequeno, para ele aparentava ser uma lesão enorme, e aí para ele, né, a própria aparência das pessoas era muito feia, muito nojenta. Então, nesse contexto, o Swift ele faz uma analogia à repulsa pelo corpo humano e os seus efeitos, né? Então, tudo na proporção gigantesca se torna asqueroso, né? Aquelas manchas e texturas que são invisíveis aos olhos do gigante são extremamente repugnantes para Gulliver. E aí, quando ele chega na ilha, né, voltando para o começo da narrativa, ele é encontrado por um fazendeiro enorme, né, que o leva para casa, dá ele de presente para a filha. E aí, depois de passar um tempo morando na casa desse fazendeiro,
inclusive até sendo explorado de certa forma, ele é vendido para a família real, que trata ele super bem. Mas não porque eles vejam que Gulliver é um ser humano pequeno, né, um ser humano menor. Não, eles não acham que o Gulliver é uma versão menor deles, como em Lilliput, né? Na verdade, eles veem Gulliver como se fosse um boneco, um animalzinho. E aí, em certo momento, né, quando o Gulliver está conversando com o rei, ele começa a falar como funciona o sistema político, econômico, né, as tradições e os costumes da terra natal. O Gulliver está lá falando super maravilhado da Inglaterra. Aí o rei fala o seguinte, olha, diz assim: pelo que entendi do que você me contou e das respostas que me deu, só posso tirar uma conclusão. Na grande maioria, seu povo é a mais perniciosa raça de odiosos insetinhos que a natureza algum dia permitiu que rastejassem sobre a face da terra. Então, essa fala é bem forte, né? E ela mostra que o rei percebe que o povo de Gulliver é, na verdade, um povo egoísta e movido pela ganância. E aí, na continuidade dessa conversa, o rei ele faz críticas sobre os usos, os costumes dos ingleses. E aí, tudo dando a entender que a Inglaterra não tem competência nem para escolher os seus representantes, né? Então, que os líderes, né, ele também mostra, por meio da sua fala, que os líderes daquela nação são facilmente seduzidos por somas de dinheiro ou propostas, né, de vantagens e troca de favores. Então, o rei observa que a justiça, né, no mundo real de Gulliver, parece ser muito lenta, muito opressiva, e que as decisões dos governadores são muito influenciadas pela religião ou política, né? E aí, na tentativa de modificar a visão do rei, Gulliver ele se oferece para apresentar para a família real o que para ele era a coisa mais importante, mais poderosa da Inglaterra, né, que é a pólvora. Porém, mais uma vez, né, o rei mostra que os ingleses eles gastam muito em armas para guerras sucessivas e intermináveis, o que é totalmente diferente de Brobdingnagian, né? Lá a razão era o motivo da obediência das leis e não a força. E aí, quando o Gulliver ele oferece sua ajuda para ensinar como fazer pólvora, né? O governador, o rei, ele fica extremamente impactado, ele rejeita completamente aquela ideia de ter algo como pólvora, como aquilo, né, em seu reino, e aí ele afirma, né, que o governo dele se baseia em justiça e em misericórdia, né, e aí o Gulliver, ele se surpreende com essa reação dele, né, até que o rei está sendo ingênuo, né? É muito ingênuo, e que está sendo incapaz de perceber as muitas vantagens e conquistas, né, que seriam possíveis, unindo o tamanho deles, né, com a pólvora, né, com aquele elemento. Bom, e aí quando a gente faz uma análise, né, quando a gente observa essas duas primeiras viagens, a gente pode perceber que o protagonista, né, Gulliver, ele vai precisando se adaptar, né, ao lugar que ele se encontra. Por exemplo, em Lilliput ele é visto como um ameaçador, como um monstro, né? E já no segundo lugar ele é pequeno demais, ele não é nem um ser humano, ele é um serzinho pequeno. Então, o Swift ele mostra para a gente a situação do ser humano na sociedade, né? Ou seja, dependendo das circunstâncias, ele pode ser considerado grande, crescido, né? Tanto referente ao aspecto físico mesmo, mas também referente ao aspecto intelectual. Mas ele também pode ser considerado muito pequeno, muito frágil, imaturo, né? E aí isso causa nele o impedimento de tomar suas próprias decisões, né? Ou seja, vai delegando a outros suas deliberações. E é a forma como o Swift ele apresenta outros mundos faz toda uma consideração sobre sociedade, sobre a humanidade em geral. E aí assim a gente vai percebendo as críticas não só para com a sociedade, mas para o ser humano, para o mundo como um todo. Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade à fala da Carla, né? A gente está abordando essa obra literária, Gulliver's Travels, e a Carla, ela falou um pouco sobre
as partes 1 e 2. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as partes 3 e 4 do livro, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre as alegorias, a forma que Swift ele aborda alguns temas, né? E então vamos lá, vamos começar. Na parte 3, Gulliver ele vai viajar para vários lugares, né? Dentre eles, vamos ter a ilha de Lapúcia. Essa ilha ela é bem diferente, né, de tudo que o Gulliver já viu até agora, né? E a gente também que está acompanhando a história. E tudo é diferente nessa ilha. A primeira diferença é que ela é uma ilha flutuante, né? Então, Swift, ele usa essa alegoria da ilha flutuante para remeter um pouco sobre as questões daquela época, né? Porque tinha muitos cientistas, né, que queriam fazer as pessoas voarem, né? Fazer as coisas voarem. Então, Swift ele utiliza dessa alegoria, né, da ilha flutuante para remeter também esse primeiro passo. Vocês vão observar que durante toda a estadia de Gulliver nessa ilha vai remeter, né, vai estar em volta desse tema. E outro ponto interessante sobre essa ilha também são seus habitantes, né? Se a gente for observar, até agora nas partes 1 e 2, os habitantes desses lugares, mesmo que eles sejam bem diferentes, né? Sejam muito grandes ou muito pequenos, a sua forma física ainda remete ao ser humano, né? Remete a características humanas, né? Já nessa ilha, vai se perder um pouco disso, né? A gente vai observar, por exemplo, nesse seguinte trecho aqui, que vai mostrar pra gente um trecho, né, que refere-se a esses habitantes. Diz assim, ó. Their heads were all reclined either to the right or the left, one of their eyes turned inward and the other directly up to the zenith, né? Então a gente observa que as características físicas, né? Eles tinham as cabeças reclinadas para a direita ou para a esquerda, né? Seus olhos virados para dentro, né? Então, características físicas, né? Bem diferentes de características físicas humanas, né? Então, esse é o primeiro diferencial desses habitantes, né? Mas, apesar disso, esses habitantes, eles são considerados seres muito inteligentes, né? Eles dedicam muito tempo, né, por estudar, por pensar, por tentar ter novas ideias, né, e pesquisar sobre essas novas ideias. Então, a gente vê que essas pessoas são pessoas sábias, né? São pessoas tidas sábias. Então, elas são pessoas inteligentes, né? Porém, né, apesar deles ser pessoas muito inteligentes, porque a gente conclui assim, né? Se são habitantes tão inteligentes, então o país deles, né, essa ilha deles, é uma ilha perfeita, né? Eles devem resolver todos os tipos de problemas que acontecerem, né? Que por volta surgirem, mas não. Essa ilha é uma ilha muito pobre, né? E a gente pode observar no seguinte trecho também, ó, que diz assim: Their houses are very built, the walls beveled, without one right angle in any apartment, and this defect arises from the contempt they bear to practical geometry, which they despise as vulgar and mechanic. Those instructions they give being too refined for the intellectuals of their workmen, which occasions perpetual mistakes, né? Então, como a gente pode observar nessa descrição, né, desse trecho, as casas deles eram mal construídas, né? E isso acontecia porque eles digamos que rejeitavam a geometria prática, né? Eles não valorizavam essas
essas teorias práticas, né? Eles eram muito mais de pensar do que de fazer, né? Então, eles achavam a geometria prática vulgar e mecânica, e por isso eles não faziam isso, né? Eles não deixavam que suas construções fossem dessa maneira, né? E por conta disso, elas eram mal construídas, né? A gente vai observar, né, como eu falei, que eles eram muito de pensar, né, do que de fazer. E as pesquisas que eles faziam eram bem diferentes, né? Tem, em certo ponto do livro, o Gulliver, ele vai em um certo local, né? Ele vai visitar um certo local onde esses sábios ficavam fazendo suas pesquisas, né? E a gente vai ter esse trecho que diz assim, ó. The only inconvenience is that none of these projects are yet brought to perfection, and in the meantime the whole country slimy miserable west. The house is ruined and the people without food or clothes, né? Então, enquanto eles não aperfeiçoavam esses projetos deles, né? A cidade sofria, né? A cidade se tornava uma cidade miserável, né? Suas casas estavam em ruínas, as pessoas não tinham comida, não tinham roupa, né? Então, enquanto isso, a população sofria, né? Então, bem diferente do que a gente imaginaria de um lugar onde só tem pessoas inteligentes, pessoas sábias, né? E a gente observa como esses projetos deles são, assim, bem inusitados, né? Por exemplo, tinha um projeto entre esses sábios que era para retirar luz solar de pepinos e armazená-las, né? Então, até que eles conseguissem comprovar que isso era possível, né? Eles iam ainda pesquisar muito, né? E não tinha muita praticidade esse tipo de projeto, né? Outro também era sobre subtrair palavras, né, da língua para que eles pudessem falar o menos possível, né? Só, por exemplo, falar só substantivos, né? E assim eles economizariam palavras, né? Economizariam o ato de falar, né? Então a gente observa que eram pesquisas que não tinham nenhum alcance em prol da população, né? Para poder, por exemplo, melhorar as construções de suas casas, conseguirem mais comida para a população, conseguir roupas, nessas questões que era o que eles precisavam, né? Então eles eram pessoas sábias, né? Mas que não colocavam em prática essa sabedoria, né, digamos assim. Então a gente observa, né, que Swift ele faz essas alegorias, né, se referindo aos cientistas e os filósofos iluministas daquela época, né, da época de Swift, porque eles eram muito, né, de fazer teorias, né, de pesquisar, né, assim como os habitantes de Lapúcia, né, mas na prática a gente não via, né, serventia dessas pesquisas, né? Eles queriam inventar coisas assim extraordinárias, como por exemplo no início eu falei que a questão da ilha ser flutuante, né? Era porque esses filósofos, esses filósofos e cientistas, né? Eles queriam fazer com que as pessoas conseguissem voar, com que os objetos conseguissem voar, né? Então tudo isso, Swift ele faz essa crítica, né? Contra esses iluministas. E a gente observa que ele faz isso de uma forma bem direta, né? Para poder as pessoas, assim, quando pegar no livro, lerem e entenderem o que ele estava querendo passar, né? E ele faz isso com uma abordagem bem interessante, né? Para fazer as pessoas refletirem sobre essas situações. E agora a gente vai para a quarta parte do livro, né? Na quarta parte do livro, Swift ele vai para a viagem na cidade, né, na terra de Hauenmans, né? Essa cidade ela é bem interessante, né?
E de tudo que a gente viu até agora das viagens de Gulliver, acredito que essa seja a mais impressionante. Então a gente vai observar que esse povo ele é bem diferente dos outros que a gente viu até agora, né? Essa terra, né? Em todas as suas características, né? E principalmente dos seus habitantes. Gulliver, quando ele chega a essa terra, ele é atacado por umas criaturas que ele não consegue entender de início que tipo de criaturas são essas, mas ele é salvo por esses cavalos, né? Depois de um tempo, conversando com esses cavalos, que a gente observa que Gulliver ele sempre, né, tenta entender, tenta aprender o idioma, aprender a cultura, para poder entender aquele povo que ele tá lá inserido. E não é diferente, né, com esse povo, né? E então, com o passar do tempo, ele vai compreendendo que essas criaturas bestiais que o atacaram de início, que essas criaturas que os cavalos chamam de Yahus, são humanos, né? São humanos em uma forma bestial, né? Sendo tratado dessa forma, né? Criaturas horríveis que só tem maldade, que não tem senso de nada, né? São criaturas realmente animalescas, né? Então, Swift ele traz essa primeira alegoria, né? Dessa condição humana com referência aos cavalos. Né? A gente vai observar sobre sobre esses cavalos, sobre esse povo, como é que eles são, né? A gente tem esse trecho assim, né? I plainly observed that their language expressed the passions very well, and the words might, with little pains, be resolved into an alphabet more easily than the Chinese. I could frequently distinguish the word Yahoo, which was repeated by each of them several times, né? Então a gente vai ter essa questão da linguagem, né? Dos Houyhnhnms, que essa linguagem deles, né? Ela é cheia de paixão, né? É um alfabeto bem mais simples do que o alfabeto chinês, como ele, né? Gulliver diz. E a gente pode muito bem distinguir a palavra Yahoo das demais palavras desse idioma, né? Dessa linguagem deles, né? Então, é bem diferente, né? A forma com que eles falam, né? Gulliver, ele vê isso, né? Ele aponta isso, né? E outra questão também do seu idioma, né? É isso aqui, né? Esse trecho. Power, government, war, law, punishment, and 1,000 worded things had no terms, wearying that language could express them, which made the difficulty almost insuperable to give my master any conception of what I mean, né? Então, palavras como poder, né, guerra, lei, né, entre outras, não tinham equivalentes na linguagem deles, né? Não tinha palavras equivalentes na linguagem deles. Ou seja, essas pessoas, elas eram diferentes até mesmo nas suas questões de moral. Eles eram pessoas pacíficas, eles eram pessoas superiores, né? Superiores, né, aos Yahus, né, aos humanos. E é interessante porque, como eu falei, né, sempre quando Gulliver ele chegava, né, nesses certos países que ele visitava, né, que ele acabava visitando, ele começava a aprender, mas ele também começava a falar, né, como era a vida na Inglaterra, como eram as pessoas na Inglaterra, né, e com eles não foi diferente. Então, quando ele começou a falar, né, sobre a vida na Inglaterra, ele observou isso, que essas palavras que eram comuns na Inglaterra, né, onde ele vivia, não tinha no vocabulário, né, desse povo, né.
Então, ele observa quão superiores eles eram, quão diferentes eles eram, né? E eles observam o desprezo que eles têm para com os Yahoos, né? Então, a gente vai observar, por exemplo, aqui, ó, nesse outro trecho, né, que diz assim: I now not whether it may be worth observing that the Haunemus, né, have no word in the language to express anything that is evil, except what they borrow from the deformities or ill qualities of the Yahoos. Então, eles não tinham palavras no vocabulário deles para coisas más, né? O que eles tinham, o que eles conseguiam era falar sobre isso, era o que eles já pegavam, né? Das deformidades, das qualidades más dos próprios Yahoos. Então, eles eram realmente tidos como superiores e eles tinham um desprezo, né? Para essas criaturas animalescas, né? Essas criaturas selvagens. E Gulliver, por passar tanto tempo lá e vendo quão maravilhoso era aquele povo, ele começa também a desprezar os Yahoos, né? E a gostar muito, né, desse povo lá. A gente vai observar nesse trecho aqui que ele vai falar sobre fazer uma pergunta, né? For who can read of the virtues I have mentioned in the glorious Hauenmus without being ashamed of his own vices when he considers himself as the reasoning governing animal of his country, né? Então, quem depois de ouvir tudo isso sobre essas pessoas, sobre esse povo, né, não ficaria desprezando, né, as suas características, né, ruins do ser humano, né? Quem não desprezaria, né? Então, Gulliver, ele passa a fazer isso, né? Ele passa a desprezar também. E chega a um ponto, né, que os próprios povos, os próprios cavalos, eles entendem, né, que Gulliver não pertence ali, ele pertence aos Yahoos. Então ele meio que é expulso de lá, né? Ele tem que voltar para a Inglaterra. Mas ele não quer voltar para a Inglaterra, né? Obviamente. Mas ele é obrigado a voltar. E quando ele volta, ele passa a desprezar as pessoas da Inglaterra, sua família, seus amigos, né? Ele quer passar mais tempo com os cavalos do que com as pessoas, né? Então, é em virtude do que ele viveu nessa terra tão diferente, né? Tão distinta do que ele estava vivendo. E é muito interessante, né? Essa alegoria que Swift ele faz com a raça humana, porque ele coloca como superior os cavalos, né? Que naquela época eles eram utilizados para serviços domésticos, né? Os cavalos eles eram facilmente domesticados, né? Para obedecer, para servirem de buscar alimentos, de carregar carruagens, né? De puxar carruagens, né? Fazer coisas assim braçais, né, digamos, enquanto que os humanos, né, montavam neles, né, eram superiores aos cavalos, né, e Swift ele faz essa troca, né, para as pessoas verem o quão horrível era a humanidade ao ponto de um animal, né, que eles, digamos, não davam muito valor, era melhor do que eles mesmos, né? Então ele é muito cirúrgico, né? Ele é muito brilhante nessa questão dele tratar dessa forma, né? E ele faz isso de uma forma maravilhosa, né? Como a gente viu, porque as viagens de Gulliver, ele é uma obra-prima, né? É uma obra, assim, encantadora, pela forma da escrita, da forma da abordagem dos conceitos humanos, né? Swift ele faz isso de uma forma brilhante e trazendo a sátira, né, para poder tratar desses assuntos sérios, né, críticas sérias que ele faz ao governo, à humanidade, né, a tudo que ele estava vivendo na época, né?
Então a gente pode observar que muitas das coisas que ele trata nos livros a gente vê ainda hoje, né? Infelizmente, né? Então achei bem interessante, né? Essas questões que ele traz e a importância delas, né? Para a gente refletir também. E aqui a gente vai ter algumas referências que eu fiz para fazer esse slide, né? E obrigado pela atenção, né? E é isso.